Olá, minhas irmãs, é com muita alegria que nós damos continuidade a este módulo número 6 do nosso curso Moda e Modéstia. E esse módulo tem por título Moda e Modéstia no Magistério. E para começar, vamos rezar pedindo o Espírito Santo através desta oração. Amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre o que devo pensar, o que devo dizer, o que devo calar, o que devo escrever, como devo agir, o que devo fazer para obter sua glória, o bem de todas as pessoas e minha própria santificação. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, com muita alegria, vamos começar. O que é a moda e o que era a moda? Por muito tempo, a moda, como existe hoje, ela não existia. A vida era dura e exigia que a veste fosse para cobrir e se proteger do clima. Ela não era vista como um segmento para formar ou deformar a massa. Não existia a moda tal como nós vemos hoje. Existia um modo de se vestir de acordo com o sexo, com a sua idade e com o seu status de vida. Vamos ver o que o cardeal Donato falou sobre o Papa Pio XII. Ele diz assim: o Sumo Pontífice condenou enfaticamente a forma indecente de se vestir, aprovada por mulheres e meninas católicas, cuja moda não só ofende a dignidade das mulheres e vai contra o seu adorno, mas conduz à ruína mundana das mulheres e meninas, e o que é ainda pior, a sua ruína eterna, arrastando outros miseravelmente para baixo em sua queda. Isso o cardeal falou em 1930, numa carta da congregação referente à modéstia. Então, muitas pessoas católicas não sabem que o Papa, que os cardeais falaram muito sobre a virtude da modéstia. É como que isso é um tema que no modernismo ele não é falado. É tido que a mulher cristã pode se vestir como uma mulher mundana e isso não tem nenhum problema. Mas, meus irmãos, se o sal não salga, para que ele serve? Se a luz não ilumina, para que ela serve? Nós estamos chamados a sermos contra a corrente dessa anticultura, dessa podridão que está aí na moral. E a nossa veste é fundamental nessa luta, nessa batalha, como nós já estamos vendo nos outros módulos. Na mesma carta da Congregação para os Bispos, o cardeal Donato diz assim: o padre da paróquia, especialmente o pregador, quando a oportunidade surgir, deverá, segundo as palavras do apóstolo Paulo, insistir, argumentar, exortar e ordenar que o traje feminino seja baseado na modéstia e que o adorno feminino seja uma defesa da virtude. Deixá-los igualmente advertir aos pais para fazer com que suas filhas deixem de vestir trajes indecorosos. Isso aqui é a Santa Igreja pedindo para que o padre da paróquia fale a respeito da modéstia. Agora eu te pergunto, você já escutou algum sacerdote falando a respeito da modéstia na capela que você participa, na paróquia que você participa? Isso é um sinal de modernismo. Nós não podemos deixar calar sobre esse tema. Imprima esses documentos do magistério que eu estou deixando para você, entregue na mão do sacerdote, porque aí pelo menos ele não vai ter desculpa de que não sabia que ele é obrigado a falar desse tema. Na mesma carta, depois de falar para os padres, agora a carta se dirige aos pais e diz assim: os pais, conscientes das suas sérias obrigações com relação à educação, devem assiduamente inculcar em suas almas, pela palavra e pelo exemplo, o amor pelas virtudes da modéstia e da castidade. A partir do momento em que sua família deve seguir o exemplo da Sagrada Família, eles devem administrar sua casa de tal maneira que todos os seus membros encontrem razão e incentivo para amar e preservar a modéstia. Olha que importância tem a autoridade do pai e da mãe, quando eles se vestem com modéstia, quando eles são exemplos de castidade para os filhos. Essa família, então, está refletindo uma virtude da Sagrada Família. Ela está tendo a Sagrada Família como modelo. Nós não podemos ter essas famílias desestruturadas das novelas e dos filmes como exemplo para nossos filhos. Vamos lutar aquilo que está ao nosso alcance
para fazer com que na nossa família reine as virtudes da pureza, do pudor e da modéstia. Então, depois de falar para os padres e depois de falar para os pais, o cardeal, na sua carta da congregação do Conselho em 1930, vai dizer para as freiras agora. Freiras não devem receber em seus colégios, escolas, oratórios ou recreativos, ou, no caso, uma vez admitido, tolerar meninas que não estejam vestidas com modéstia cristã. As freiras mencionadas, além disso, devem fazer o máximo para que o amor à santa castidade e a modéstia cristã possam tornar-se profundamente enraizado no coração dos seus alunos. Minhas irmãs, os colégios católicos, entre aspas, estão com uniforme de legging. Olha a decadência que nós chegamos. Aí está a igreja pedindo em 1930, não é no século II, não. Isso é uma carta recente, comparado com 2.000 anos de igreja, 1930 foi ontem. A igreja está pedindo para as freiras, por favor, tomem cuidado com suas educandas. Tomem cuidado com a pureza dessas filhas espirituais que Deus te deu e vai pedir conta das almas delas. Que tristeza quando nós passamos na rua e vemos tanta indecência nesses uniformes de colégios que se dizem católicos. E agora a Santa Igreja se dirige a todas as moças católicas e diz: é desejável que sejam fundadas organizações piedosas de mulheres que, por seus conselhos, exemplo e propaganda, combatam o uso de vestuário inadequado à modéstia cristã e promovam a pureza dos costumes e a modéstia no vestir. Minha irmã, este é um convite para você. Para você que chegou até aqui nesse módulo do nosso curso Moda e Modéstia, comece uma pia união a favor da modéstia, uma cruzada pela pureza. Não deixe que este curso fique apenas nisso, em você escutar e aprender. E se Deus quiser começar a viver a virtude da modéstia, se ainda não a vive. Mas não basta. Junte-se com outras amigas. Estude os documentos. Nós vamos deixar um guia de estudo com perguntas, com questionário, com glossário, para que você possa se aprofundar nesse tema. Imprima, faça um grupo de estudo, convide outras meninas. Temos a Masterclass sobre a felicidade feminina. Tudo isso que faz parte dessa formação feminina. Não esconda esse talento que Deus está te dando, te colocando agora na sua mão. Faça ele frutificar 100%. Com a graça de Deus, lógico. Agora a carta vai nos ensinar como nos portarmos na Santa Missa. Olha a seriedade que é esse tema. Donzelas e mulheres vestidas indecentemente devem ser impedidas de receber a comunhão e de atuar como madrinhas dos sacramentos do batismo e da confirmação. E, além disso, se o delito for extremo, podem mesmo ser proibidas de entrar na igreja. Minhas irmãs, isso daqui é o zelo pela salvação das almas. A igreja não está sendo intolerante, não está sendo autoritária. Ela está sendo mãe, porque ela está dizendo para que você vista-se com modéstia, porque esta é a maneira digna de você se vestir, sendo uma filha de Deus, sendo uma batizada. Agora, hoje, o que nós vemos de aberração nessas paróquias quando tem primeira comunhão, casamento, batismo? Fora as missas de todos os domingos, isso ofende muito ao Imaculado Coração de Maria. Isso é uma grave ofensa a Deus. Ali está o autor da pureza e nós não podemos deixar que isso fique assim. Vamos imprimir alguns folhetos que falam sobre a modéstia e vamos distribuir para essas mulheres que são imodestas. Nós não podemos deixar esse tesouro escondido. Temos aqui mais uma bela exortação da Santa Igreja, agora em outra carta dirigida aos bispos. Diz assim: quão bela é a modéstia e que pedra preciosa ela é entre as virtudes. Então cuidemos para não pecar contra ela ou manchá-la, deixando-nos ser atraídos pelos vícios que surgem com a moda. Que maravilhosa é a nossa Santa Igreja Católica, que tem esses documentos
que estão escondidos para muitos ainda, mas que devem ser escancarados para que todos possam ver, ler, estudar, meditar e praticar. A virtude da modéstia, ela é preciosa. Ela é a salvaguarda da pureza interior, sem a qual nós não veremos Deus face a face. Agora é a vez do Papa Pio XII nos ensinar com sua doçura e com sua profundidade. Olha o que ele irá nos dizer. Vocês nunca devem esquecer que carregam Deus dentro de si, pela habitação da graça em suas almas. Essa presença divina faz não só as suas almas, mas também seus corpos, templos sagrados. Vale a pena meditar. O que significa que meu corpo e minha alma seja a habitação da Santíssima Trindade? Não sei se vocês conhecem a história da Santa Elizabeth da Trindade, mas vale a pena pesquisar. Quando ela simplesmente não queria falar mais tanto com as criaturas, porque ela estava em um íntimo diálogo com a Trindade, que ela se dava conta que realmente estava presente nela. Quantas de nós precisamos nos despertar para essa presença? Porque reconhecendo essa presença da Santíssima Trindade em nossas almas, que nós vamos querer não ofendê-la jamais, com a imodéstia ou com a impureza. E Pio XII ainda continua nos ensinando e diz assim: assim como a natureza colocou em cada criatura o instinto de autopreservação no que diz respeito à vida da criatura e da integridade dos seus membros, assim, consciência e graça, que não destroem a natureza, mas a aperfeiçoam, colocam na alma, por assim dizer, um sentido que se torna vigilante contra os perigos que ameaçam a pureza. Nós temos que estarmos vigilantes e alertas para que qualquer coisa que possa ofender a pureza seja totalmente afastada de nós. É isso que o Papa está tentando nos dizer com esse trecho. E nesta frase do século III a.C., do poeta romano Ennius, quando ele diz: a nudez do corpo praticada pelos homens é o começo da dissolução, nós podemos ver que a imodéstia é esse princípio de dissolução, de destruição, de aniquilação que nós estamos vendo na nossa sociedade hoje. Lembre-se que o plano da maçonaria era que meninos e meninas pratiquem nudismo no vestir. E a nudez não é somente quando se mostra a pele, literalmente, mas quando se mostra a forma do corpo com roupa justa. E é isso que prevalece hoje, e é por isso que a nossa sociedade está nesse nível decadente e corrupta moralmente. Nesse slide eu gostaria de mostrar para vocês um texto de onde surgiu o nosso nome desse apostolado, Moda e Modéstia. Diz assim, Pio XII diz assim: moda e modéstia devem andar de mãos dadas como duas irmãs, porque ambas as palavras têm a mesma etimologia. Elas derivam do latim modus, significando a medida certa, e qualquer desvio em uma direção ou outra é considerada não reta, não razoável. Mas a modéstia não é algo apartado da moda. Muitas mulheres, como pobres, tolas criaturas que perdem o instinto de autopreservação e a ideia de perigo, e então jogam-se em incêndios e rios, têm esquecido a modéstia cristã por causa da vaidade e da ambição. Caem miseravelmente em perigos que podem significar a morte de sua pureza. Elas entregam-se à tirania da moda, mesmo que a moda seja indecente, de forma a não parecer nem mesmo suspeitarem que isso é inconveniente. Elas perderam o próprio conceito de perigo. Elas perderam o instinto de modéstia. Enquanto o mundo, minhas irmãs, quer separar totalmente a moda da modéstia, a igreja nos ensina que até etimologicamente elas estão unidas. É um modo de vestir, é um modo certo, é um modo guiado pela reta razão, iluminado pela fé e ensinado pela Santa Igreja. Ele está dizendo aqui que muitas perderam um instinto de modéstia. Por isso saem na rua semi-nuas ou desnudas literalmente, com esses bustiers e shortzinhos, que eu, infelizmente, por ignorância, já usei, por isso que eu digo que a imodéstia é uma cegueira. Você não vê a que ponto
A que nível tão baixo você chega ao se vestir dessa maneira? Você está completamente cega. É necessário nascer de novo pela graça do Espírito Santo, é necessário estudar os documentos da igreja, é necessário purificar a visão com o jejum de tudo que é imodesto, para que a gente possa compreender a gravidade do que o Papa Pio XII está nos falando neste slide. São Paulo irá nos dizer na carta aos Filipenses: seja a vossa modéstia conhecida por todos. Porque, lógico, a modéstia é essa virtude que cuida do nosso exterior, é aquilo que o outro vê, não é a pureza do coração que só Deus vê. Então, a minha pergunta é: quando você escolhe uma roupa, qual a sua intenção? Chamar a atenção para si ou opta pela discrição? É a sua modéstia que é conhecida por todos ou é a forma do seu corpo que é conhecida por todos? Vamos meditar sobre isso. O Papa Pio XII falou que nós não podemos nos submeter a uma tirania da moda. E aqui ele vai dar um conselho prático sobre isso. Antes de vocês colocarem um vestido, vocês devem se perguntar o que Jesus Cristo iria pensar disso. Vocês devem considerar se o seu invisível guardião celestial poderá acompanhá-las sem cobrir seus olhos com suas asas. Eles vão dizer-lhes quais teatros, quais companhias, quais praias evitar. Eles vão mostrar a vocês como uma garota pode ser moderna, culta, esportiva, cheia de graça, naturalidade e distinção, sem ceder a todas as vulgaridades de uma moda doentia, mas preservando uma aparência que não tem artificialidades, assim como a alma que essa aparência reflete, um semblante sem sombra, quer interior, quer exterior, mas sempre reservado, sincero e franco. Que ideal de donzela católica o Papa Pio XII está nos dando com esse slide. É possível sim viver hoje, no mundo de hoje, ser uma menina do século XXI, mas sem renunciar aos princípios da doutrina cristã, da modéstia e da pureza. É esse o convite que a igreja te faz. Nós sabemos que nós devemos praticar as obras de misericórdia corporal e espiritual. E uma das obras de misericórdia corporal é vestir o nu. Olha essa belíssima meditação que o Papa Pio XII fez sobre esse ponto. É a Deus quem vocês continuam vestindo nos homens de hoje. E homens, você sabe, significa homem e mulher. É a pessoa humana que ele está falando aqui. Isso não é questão de puro simbolismo. Em uma das passagens mais solenes do Evangelho, o anúncio do juízo final, Cristo aludiu expressamente a esse trabalho de caridade. Vinde, tomai posse do reino que vos está preparado. Ele disse aos seus eleitos: porque eu estava nu e me vestistes. E acrescentou: todas as vezes que fizestes isso a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizeste. Eu estava nu e me vestistes. Obra de misericórdia corporal que será de grande valia no nosso juízo final. Espero que isso arda em seu coração para que você possa realmente começar a uma organização piedosa, uma pia-união a favor da modéstia e da pureza. Nosso Senhor, no juízo final, te dará uma coroa gloriosa por esse apostolado. Minha irmã, sede pura, sede de Jesus. Quanto mais uma criatura se aproxima de Deus, mais se une a Ele, mais pura se torna e mais ela deseja a pureza, pois ela tende para aquele que é o ser puro. Essa exortação é que eu te deixo como final de meditação. Então a pergunta que eu deixo para esse módulo é: como está a sua vida de oração? Como está a sua vida espiritual? Como está a sua meditação? A palavra de Deus, você a lê cotidianamente? Os escritos dos santos, você os conhece? É muito importante que a sua vida espiritual esteja fecunda, para que a modéstia possa florescer em toda a sua plenitude. Lembre-se então desta definição que a Santa Igreja nos dá sobre a modéstia. Ela é a salvaguarda da pureza interior. A modéstia é aquilo que todos veem. É esse comportamento, é esta veste, é esse modo de ser que todos estão vendo. Mas ela protege algo que ninguém vê. A sua pureza interior, aquela união com Deus que você quer que sempre seja cada vez mais fecunda. Amém.
No final desse módulo, eu faço a exortação que nós sejamos como Santa Maria Goretti, muito corajosas na defesa da pureza, fiéis na modéstia e dispostas, se preciso for, a dar a vida por essas virtudes, como ela deu. Ela foi a primeira santa cuja mãe e seu próprio assassino já convertido estiveram presentes em sua canonização. Que o exemplo dessa jovem mártir nos inspire a viver com coragem, pureza e amor heróico por Deus essas virtudes. Amém.